Beleza, então. Beleza. Bom, beleza. Deus. Bom, começar então. A gente parou na aula passada. Isso aqui já eu dei também? É aqui. Começou com a resposta do réu, então. Tá, então, a aula passada a gente falou, para revisão da prova, a parte das tutelas todas. Foi um pouco corrido, mas deu para dar a matéria. E a gente ia entrar agora, né, na resposta do réu, né? E aí, se a gente fosse seguir a linha do processo civil, vocês iriam perceber que a gente chega no ponto agora que é após a citação do réu, né? Então, a gente tem duas hipóteses do que pode acontecer. Se o réu for, né, já devidamente citado e apresentar contestação, a gente vai por um caminho. E caso o réu não apresente a sua defesa, não apresente a contestação, o processo ele corre para o outro caminho, né? A gente vai tentar entender esses dois lados, né, em relação às consequências que isso gera para o processo, né? Então, aqui é um trecho do slide do Chacon, né? Que é um conceito do seguinte. Acho até melhor a gente já até, para agilizar um pouquinho, vamos já direto na hipótese de que acontece a contestação, certo? Então vamos lá. É, é aqui já. Já começa aqui. Beleza. O que acontece? Se o processo, a parte foi devidamente citada, a parte com o advogado ela apresenta a sua contestação, é, o réu vai apresentar, neste momento do processo, toda a sua defesa. E o que isso quer dizer? É, ele vai apresentar suas provas, ele vai apresentar os seus argumentos, ele vai ter que convencer o judiciário de que a alegação do autor na inicial e no andamento do processo das alegações que ele apresentou durante o processo não estão corretas ou não fala de fato o que aconteceu, né? E essa é a oportunidade que o réu vai ter de apresentar a sua defesa de fato, né? A ideia é a preservação do princípio da ampla defesa do contraditório, e essa ideia da contestação, ela tem algumas peculiaridades, né? Porque, veja, se tiver alguma coisa em relação a, por exemplo, digamos assim, impugnação ao valor da causa. O processo, nesse momento, ele vai sofrer lá atrás uma correção do juiz. Então, o juiz vai lá e entendeu que a impugnação do valor da causa era uma causa legítima e realmente tem que mudar o valor da causa inicial. Isso vai gerar com que o autor tenha que pagar mais custas, e caso ele não pague essas custas, gera outra questão processual. Então, pode até acontecer nesse momento do processo uma espécie de retroatividade, né? E isso tudo são coisas que podem acontecer na contestação. Junto com a contestação, que é essa possibilidade, né, de apresentar novas provas, né, de apresentar novos fatos. Você pode, dentro, da contestação, apresentar contestação com reconvenção. O que que é isso? Então, isso só para a gente ter uma ampla ideia. Isso tudo eu vou voltar, tá? É porque eu não consigo dar a reconvenção e a contestação separados. Eu não consigo. Se eu já explico uma, eu já quero explicar da outra. Por que isso? Porque a reconvenção, na verdade, é uma questão preliminar, né? Então a gente vai voltar e detalhar a contestação, mas a gente vai entender primeiro o que é a contestação com reconvenção.
Sendo uma coisa preliminar que está junto com a contestação, a reconvenção ela aparece como uma maneira, dentro da contestação, de um contra-ataque. Como assim um contra-ataque? Qualquer coisa que possa gerar uma indenização agora contra o autor, gera este contra-ataque, colocando então a reconvenção com a possibilidade, de fato, de uma inversão. Tanto é que os nomes começam a ter definições diferentes. O autor ele vira reconvindo no processo e o réu vira reconvente, para haver essa mudança clara do que irá acontecer com o processo. Então agora existe a possibilidade de uma ação que você entrou para, por exemplo, receber uma indenização, de você agora tomar uma indenização contra você. Você tem que pagar no final, né? E isso é, é uma maneira de mostrar. Opa, apareceu uma coisa aqui no meu sistema, já tirei. É uma maneira do réu, de fato, ele ir deles mostrar de fato o que aconteceu na sua interpretação. O prazo para a contestação é de 15 dias e a reconvenção também, portanto, então segue o mesmo prazo. Esse prazo de 15 dias é em relação à citação. Então, a partir do momento que a carta, ou seja lá qual a modalidade que gerou a citação, poderia ser citação via portal, poderia ser citação via oficial de justiça, a partir do momento em que o documento juntado com a assinatura ou com a certidão que mostra que o réu tem ciência do processo, a partir da juntada deste documento, começa a se valer o prazo de 15 dias para a contestação. Quando há reconvenção, existe a possibilidade de réplica, para que a parte consiga impugnar esses fatos novos em relação à reconvenção. Importante ressaltar que a réplica não pode abordar fatos novos. Ela, por si só, não pode apresentar fatos novos. Ela só pode contestar os fatos apresentados na contestação. E, portanto, é, não, se houver alguma prova que não é uma nova prova ali na réplica, ela não pode ser considerada, de fato. Cada caso é um caso, mas a regra é essa. Então, dentro disso, existem algumas possibilidades de acontecer a reconvenção, né? Então, o Chacon, nos próprios slides dele, já mostra algumas situações aqui, né? Então, vamos entender aqui, ó. Extinção liminar e procedência liminar. Decisões que instigam liminarmente a reconvenção ou julgo improcedente de imediato permitem agravo. Ah, isso aqui, na verdade, não é a hipótese. Isso aqui é uma outra característica da reconvenção, né? Então, o que acontece? Se houver alguma decisão que possa extinguir de maneira liminar a reconvenção ou o julgamento dela seja improcedente de imediato, a partir do inciso 2 do 1015, que fala especificamente sobre o mérito do processo, caberá um agravo de instrumento. Então, se não for admitida, portanto, a sua reconvenção, poderá, através de agravo, você reconsiderar em segunda instância a decisão, né? Então, para garantir, né, a ampla defesa do contraditório. Em relação a isso também, as normas da inicial, elas também se aplicam à reconvenção, até na hipótese de formulação dos pedidos, o que pode gerar, nesse caso, então, tal qual a inicial, pode gerar mera desconsideração. Não vai ser o caso de indeferimento da inicial. O que vai acontecer provavelmente em relação à prática processual é que a reconvenção não terá uma validade de fato. As alegações não irão gerar nada e as causas que foram analisadas para o autor provavelmente serão as arguidas pelo juízo, né? Por fim, uma última característica da reconvenção, e aí acho que a gente vai aqui falar sobre daí a questão da concessão, a gente vai voltar um pouquinho, é
a ampliação subjetiva do processo. E aí o que diz aqui? A reconvenção pode levar à inclusão de terceiros no processo, seja em conjunto com o réu ou contra o autor um terceiro. O que acontece? Em caso de litisconsórcio, em caso de chamar alguém ao processo, em caso em que existem mais de um réu, pode acontecer de que o direito ali seja julgado de uma forma em que todos os réus, a partir da reconvenção de um deles, gere para os demais a mesma situação. Então, é você falar que em um caso que você apresentou contestação e a sua com reconvenção e ela, portanto, gerou, é, é, impugnou tudo que a inicial falou. Então, portanto, já que você não tem mais nada sinalizado em relação a uma pessoa, os demais também iriam ganhar, evidentemente, né? Não quer dizer necessariamente que vai gerar reconvenção de todos, ou seja, todo mundo vai ser indenizado, mas vai significar que as alegações do autor, na verdade, não eram corretas de fato. Isso pode gerar, por isso é uma ampliação subjetiva, né? Então percebam essa questão. O artigo 343 ele é bem claro em relação a esse cenário, certo? Muito bem. Vamos voltar então à questão da reconvenção de fato, da contestação de fato, né? Então, qual é o conceito geral da contestação? Vamos entender. Vamos lá. A regra. Ah, é. Importante falar isso em relação a, a contestação. Existe uma questão do que pode ser colocado na contestação. Só que tem um cenário importante que fala, inclusive a gente até repito esse trecho, acho que em algum desses slides aqui, tem que achar onde que está. Uhum. Mas tudo bem, quando aparecer de novo, eu vou falar sobre isso. A citação, quando ela acontece por edital, isso vai gerar uma análise interessante. A regra é que não haja contestação genérica. A regra é que, na defesa da contestação, a impugnação aconteça em relação às provas, a documentos da inicial, pode trazer fatos novos, mas e se for uma contestação genérica? Bom, se a contestação for genérica de fato, se ela não impugnou nada, se ela não falou nada para o processo, vai gerar uma situação do que nós chamamos muitas vezes de contestação por negativa geral, né? O que que é isso? Isso aí é um mecanismo que algumas pessoas usam, que alguns advogados, no caso, usam para impugnar de maneira sem especificar nem nada tudo que tiver na inicial. O advogado por só não pode fazer isso, mas existe uma exceção, que é no caso em que, saindo a citação por edital e a parte mesmo assim não foi encontrada, a Defensoria Pública pega essa causa para si e ela apresenta a contestação por negativa geral. Veja, se fosse um advogado já é, indicado pelo próprio réu fazendo isso não seria válido. Isso iria entrar como contestação genérica. Contestação genérica não pode no, é, no processo civil. Agora, o que pode acontecer é que no caso de haver a contestação geral, nesse caso em específico, vai acontecer o curso normal do processo. Eu tô até achando estranho porque era para estar logo aqui, na verdade. Acho que eu devo ter bagunçado os slides de alguma forma aqui. Ou deve estar na. Ah, deve estar na parte da revelia. Já. Deve já estar na parte da revelia. Tá bom. Então lá a gente vai ressaltar isso. Mas é importante que isso fique na contestação, porque é uma modalidade de contestação que ela é válida num caso bem específico. Certo? Então, muito bem. A coisa importante a ser ressaltada nesse sentido é o quê? A contestação ela vai encerrar a fase que a gente chama de fase postulatória. Ela vai iniciar a fase saneadora.
certo? Só que para isso acontecer, a contestação ela tem que seguir algumas formas, alguns requisitos, que caso não sejam seguidos, isso vai gerar ou o seu indeferimento ou o aditamento, e isso irá impactar diretamente na fase saneadora, a gente vai entender por que mais para frente. Vamos lá. Em relação a formas e requisitos, segue o mesmo da repetição inicial. A gente até ressaltou isso várias vezes aqui já. Pode pedir, por meio da reconvenção, a extinção do feito, sem análise do mérito, isso é possível também, mas só por uma questão preliminar da reconvenção, certo? A ideia é que você, se for pedir a extinção do feito sem análise do mérito, seja por reconvenção. E, caso seja verificada que é o indeferimento da contestação, o que vai acontecer é que, seja por. E aí, os critérios de indeferimento da inicial, eles são dos artigos 330 e 330, parágrafo único. O da contestação não segue esse rol, né? A análise ela é outra. A acusação ela pode ser irregular se for apresentada intempestivamente e se a representação processual for regular. Se for intempestiva, isso pode gerar até, em alguns casos, não indeferimento, mas já vai gerar revelia também. Se já passou o prazo, significa que o prazo para contestar, o prazo que o réu tinha para apresentar essa contestação já passou. Significa, portanto, que o efeito da revelia já começou nesse caso. Mas isso também vai indeferir a contestação. É um efeito simultâneo, por assim dizer. Só que, aí que tá. No próprio segundo trecho do indeferimento fica a ressalva. Defesas intempestivas que contenham temas passíveis de alegação a qualquer tempo devem permanecer nos autos, assim como devem permanecer no processo documentos apresentados. Isso é uma maneira já de explicar como vai funcionar a revelia também. Por quê? Não é que, apesar da revelia causar presunção de veracidade dos fatos, isso não significa que o autor ganhou a causa. Isso só significa que, a partir de agora, a análise que se tem é que o autor não mentiu. Só que isso não quer dizer também que primeiro, ele não está mentindo, quer dizer que então ele tem provas suficientes de comprovar o que ele está falando? Isso é uma coisa que pode ser questionada. Isso não quer dizer também que o autor então tudo que ele pediu agora vai ser correto. Não, né? A gente tem que fazer uma análise completa, mas já é um grande passo para o autor ganhar a ação, mas não quer dizer vitória certa. Se não for o caso de representação processual irregular, se não for o caso de intempestividade, vai continuar a contestação normalmente e ela ainda pode sofrer um aditamento. Agora, esse aditamento, até se a gente for estudar com mais cautela, ele é um pouco complicado. Porque, em muitos casos da contestação, passada a fase saneadora, o processo ele pode ir para instrução de julgamento. Ou ele pode também já ser extinto, pode já ter o julgamento por força do processo, que a gente vai ver ainda hoje. Mas, se você for ver com calma, quando esse aditamento tem que acontecer, não é tão claro, né? Mas, em tese, o que acontece na prática? Não é a própria defesa, assim, que, já vou lá e já vou aditar por livre e espontânea vontade. Normalmente, o que vai acontecer é o juízo identificar uma incoerência, talvez, da defesa ou algum complemento. Então, assim, apesar de não ser esse o caso, o que está escrito na lei? A defesa pode ser aditada ao longo do processo para incluir temas que excepcionam o princípio da eventualidade. Ele dá exemplo da decadência, o Chacon também, que aí seria uma matéria a ser apresentada num outro cenário, né? Mas em relação, por exemplo, a fato novo, incompetência absoluta, decadência, que é o caso que eles dão aqui, são casos mais práticos, onde a parte ela vai verificar que na contestação ela não colocou isso e ela vai colocar esses fatos novos como uma espécie de aditamento. Agora, o que muitas vezes acontece é o juízo
querer uma explicação do que aconteceu na contestação. O caso todo é meio raro, assim, na prática não é tão comum isso acontecer, esse aditamento, mas ele é uma questão possível, por isso que ele traz dentro da ideia da contestação aqui, certo? Muito bem. Ainda falando sobre. Ah, aqui que tá, então. Aqui que estava, o que eu estava falando aqui, ó. Estava procurando isso aqui e não estava achando de maneira alguma. Lembra que eu falei da Defensoria Pública? Ah, esse trecho é o que fala em relação aos casos de citação por edital. É esse trecho que eu estava falando. É aqui também, só ressalta aqui também a parte da contestação, né? Da impugnação a alguma alegação do autor, né? Que apesar de, até mesmo se a contratação fosse intempestiva, questão de manter os documentos poderia é, ter uma análise acerca dos documentos apresentados, mas mesmo assim iria haver os efeitos da revelia nesse caso, certo? Muito bem, vamos lá. Ah, antes de e só para complementar em relação a esse trecho aqui, certo? Digamos assim. Então vamos ler o que está escrito aqui também, que fala de alguns artigos importantes também. Isso aqui é um resuminho, né? Em situações em que as alegações do autor não podem ser consideradas verdadeiras, mesmo quando não impugnadas, como no caso de direitos indisponíveis, ou quando o inicial carece de documentos indispensáveis, ainda quando do teor geral da defesa é possível deduzir que os pedidos foram impugnados. Isto aqui fala em casos em que a contestação, por alguma questão do próprio autor, não vai conseguir impugnar de fato todos os fatos que o autor por si só apresentou. Talvez porque ela já entenda que é um direito indisponível, talvez porque ela entenda que o documento que comprovava o que a parte iria pedir não foi apresentado. Um exemplo comum é quando o advogado do autor alega lucro cessante. E aí, o que que o cara usa como elemento? O lucro cessante você pode comprovar em outro momento do processo e tal, só que aí o cara não comprova. Qual seria o ganho que ele teria pela perda do material que ele teve, né? Se ele não especifica isso, se ele não demonstra isso no processo, ele só deixa lá, como pode ser uma análise a ser feita posteriormente, se o cara não falou até agora e na contestação você não alegou esse fato, pode ser, e é dever do juízo garantir isso, que o juiz analise que o cara não falou na inicial sobre o lucro cessante, ele não falou mais. A gente olhou o processo todo e não falou mais sobre esse pedido. Então, ele por si só, por não ter sido comprovado, ele vai se perder, mesmo que seja alegado na impugnação específica do que a contestação deveria trazer. Beleza, beleza. Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa. Ahn, isso aqui é uma coisa lógica, né? Isso é importante também. Tá bom. E aí, para encerrar, para a gente poder ir para os efeitos da revelia, e daí para eu poder falar alguns pontos da prova, já que a minha preocupação de hoje é em relação à prova para vocês de amanhã, que eu gostaria de trazer de novo aqui para a aula de hoje. Veja, o Chacon, na slide dele, ele colocou isso, achei interessante ele ressaltar essa parte. Imagine um caso em que você, como advogado do réu, verificou que o juiz, na verdade, a ação que está acontecendo ali, o autor é filho do juiz. Pô, isso seria uma matéria de suspeição. Você deveria colocar isso na sua contestação? A pergunta é essa. Bom, pelo que a gente viu até agora, a gente pode até entender que sim. A gente tem que falar sobre alguns fatos, né? Você já verificou que o filho lá tem a relação com o pai ali e tal, beleza. Mas nesses casos especificamente que a gente tem em relação à contestação, a
doutrina, a teoria fala de que você tem que apresentar uma peça apartada. Pode até instaurar um novo incidente dentro do processo para que essa matéria seja apreciada, né? Porque até as hipóteses de suspeição, elas são muitas vezes relativas, né? E isso significa que na sua contestação, se você quiser levantar esses pontos, se você levantá-las na contestação, você está fazendo de maneira incorreta. Então, isso ou você vai fazer em peça apartada, ou vai instaurar um incidente para que seja analisada essas matérias. Esse fato aqui da defesa posterior à contestação, eu já falei na parte também do aditamento dela, né? Então, acho que a gente já pode ir agora para a revelia. E vamos lá, então. Vamos começar falando da revelia. Eu já falei aqui, né, em relação ao que é a revelia, sobre a presunção de veracidade de fatos que ela alega, que ela traz consigo, perdão, né, em relação aos fatos por autor. Aí a pergunta que fica, nesse caso, é o seguinte: quer dizer que o réu, então, se ele verificar que tem uma prova no processo, que ela é totalmente falsa, que ela é uma prova que ela não sei, além de falsa, é uma matéria produzida que não condiz com os fatos. Será que ele não pode impugnar essa prova? A resposta é: ele pode. Algumas matérias de defesa realmente precluem quando o réu não apresenta sua contestação. Só que tem possibilidades de matérias que ele pode ainda falar durante o processo que ele poderia falar a qualquer momento. Esse é um exemplo típico. Impugnação de uma prova, que era uma prova falsa. Ou análise de precisão e decadência, que aí você já tem o direito, já passou o tempo de pedir o direito é, já não é mais de posse do autor. Agora, na prática mesmo, a revelia muitas vezes gera já o julgamento antecipado do mérito. A gente vai ver esse caso, tá? Tudo bem. Mas, Lucas, então vamos para um outro caso típico, então. Beleza. Digamos, então, que o autor colocou o maior absurdo possível nos pedidos dele. Então, o que que ele pediu? Pô, o cara narrou um acidente de trânsito, né? E aí, pô, dentro dos pedidos tá lá, dando material, né? Pô, lucro cessante, o cara era Uber, né? Então ele perdeu um dia de serviço e tal. Muito bem, tá bom. O carro do cara era um Fusca, né? Valor R$ 5.000. O trabalho que ele iria fazer no dia seria de cerca, vai, vamos chutar alto, R$ 500. Então o cara foi lá, pede indenização de R$ 100.000. Ele coloca ali que ele sofreu um dano moral porque ele se sentiu traumatizado com a batida do carro. A batida do carro, na verdade, né, só bateu a parte da frente, ninguém se feriu. Ninguém chegou perto de se ferir. Absurdo ou falta de verossimilhança nas ações do autor, certo? Ou até mesmo, se não houver provas em relação ao que o autor está falando, não quer dizer que esse fato ele vai se beneficiar do efeito da revelia. Aliás, significa que a revelia tem a presunção que as alegações do réu, do autor, são verdadeiras. Mas a veracidade não é absoluta. Tanto é que aqui temos alguns casos aqui, e esse eu já falei um deles, mas tem mais casos aqui. Quando o direito é indisponível, a presunção de veracidade não vai se aplicar. Quando houver ausência de documentos indispensáveis para a alegação do autor, e aí vocês vão até falar assim, nossa, mas não poderia ser causa de indeferimento inicial? Você fazer um pedido que não está comprovado? Não, não necessariamente. Porque você pode, eu já dei exemplo do lucro cessante, mas vamos pegar um exemplo mais interessante ainda. Digamos que o autor
ele narre os fatos, certo? Narre os fatos de um acidente de trânsito. E ele mostra lá as fotos, tudo do carro destruído e tal. E aí, ele fala que o carro deu perda total. Só que aí você vai ver o carro, as fotos que tem do carro, realmente o acidente foi feio e tal. Mas, poxa, você fez até uma perícia, até no caso, né? No caso, o juiz vai pedir uma perícia, no caso, que ele tem esse poder, para ver quais foram os danos do carro. Ele verifica que o carro não deu perda total e o valor ali, o carro poderia ser consertado. Ele pode verificar aquilo, pô, você até trouxe prova que o carro foi batido e tal, só que não deu perda total. E aí ele pode, o juiz virar e falar, então você só vai ser ressarcido em relação aos danos de fato danificados que foram danificados pelo réu. Isso é uma possibilidade também. E tem uma outra hipótese ainda. Digamos que você, e eu já falei nesse caso um pouquinho da reconvenção, mas vale a pena ressaltar na questão da revelia, existe consórcio passivo. Um réu não contestou, mas o outro sim, sobre o fato. Aí não vai haver presunção de veracidade das alegações, porque se um cara já está contestando a- o autor, você pode até não ter contestado de fato. Oi, pai. Meu pai, meu pai entrou aqui no quarto para um pão de queijo? Pão de queijo para mim. Ah, então beleza. Voltando aqui, né? É, em relação aos consórcios passivos, se um dos réus acabar contestando a ação e apresentar documentos contrários ao autor, o réu que não alegou nada, ele vai acabar se beneficiando, porque é possível que o réu ele conteste tudo, impugne todos os documentos que estão na inicial e o autor vai ficar sem o direito. E aí você vai prejudicar o cara, porque só porque ele não respondeu. Não, tem que prevalecer o que é o certo, o que é o direito de fato. Muito bem. Isso já são algumas causas, né, que a gente chama de mitigação à eficácia da revelia. Certo? Muito bem. Isso aqui fala só em relação à pressão de verdade não absoluta. Tem mais casos. Vamos ver? Vamos lá. A gente já viu que na revelia, com a reconvenção, o papo é outro. A análise é um pouco mais cautelosa, né? A gente já entendeu isso. Agora, vamos para mais casos aqui. Possibilidade de defesa e produção de provas pelo revel. Lembra que eu falei que o réu ele poderia discutir o direito impugnando provas? Ele também pode produzir. Ele só não vai poder colocar no processo como se fosse a contestação. Esse tempo dele contestar a ação já se perdeu. Agora, se ele for produzir, ele pode produzir provas. Aliás, teve um caso, até no fórum onde eu estava trabalhando, que foi um caso muito interessante que aconteceu o seguinte. O juízo, na primeira instância, determinou que a sentença de uso capião, todo mundo citado regularmente, que o autor ganhou a ação. O que aconteceu? Um dos réus entrou com uma apelação. A parte contra-razoou e até falou assim: olha, a apelação ela é tempestiva e, tá, e é verdade, mas a contestação não foi apresentada. O réu ele é réu nesse caso. A apelação que ele está falando aí, e na apelação ele pedia a produção de provas. Não pode ser levantada, já foi verificado, está tudo correto, o autor tem o direito. E na apelação, a análise era meramente do quê? O autor não comprovou que ele tem o direito. Isso foi para a segunda instância mandou designar audiência de instrução de julgamento, para que fosse comprovado através de testemunhas, que foi uma oportunidade que a segunda instância observou do autor ter uma última possibilidade de comprovar que era uma ação de uso capião, que o terreno era dele. E aí aconteceu uma produção de provas. Então é possível que chegue até nessas vias de fato. É muito incomum que eu falei. Na verdade, a entendimento na primeira instância que o tribunal fez é totalmente equivocado. Mas foi uma matéria
discutida, que já mostra que a produção de provas, o direito de discutir provas, ele é totalmente viável, mesmo com a revelia. Outra coisa importante, discussão da sentença e impugnação. O réu revel pode discutir erro de fato da sentença, por meio de ação rescisória. Não é o caso que eu falei. A ação rescisória, vocês vão estudar depois isso, é uma ação específica que já até fala que pode acontecer no prazo depois de 2 anos da sentença, da sentença transitada em julgado. É uma ação que o processo já está arquivado, já está extinto, e ainda por 2 anos pode apresentar alguma nulidade específica no rol que fala da ação rescisória. Ou impugnar a sentença em ação autônoma, alegando nulidade por ausência ou invalidade de citação. Nesse caso que eu falei, o cara até apresentou uma apelação, mas o que ele poderia fazer também? Beleza. Digamos assim, o réu assinou revel porque, pô, de fato, o cara lá não achou um advogado, por exemplo. Não achou um advogado. Ficou lá, bobeou, achou um advogado só depois, agora o cara vai entrar com o processo. O cara já viu o status do processo. Réu é revel, tudo. Pô, quer saber? Vou esperar a sentença, né, julgar o processo ali e tal. E quando acabar o processo, eu vou impugnar essa sentença com uma outra ação. E aí, ele pode alegar isso. Ele pode até alegar, por exemplo, que essa ação se tornou inválida. Olha, começou a contar o prazo no momento errado. O réu não tinha ciência ainda do processo. Isso é muito comum em casos em que por exemplo, o cara é um morador de um condomínio ou um morador de um apartamento, quem recebe a citação é o porteiro. Aí o cara demora para entregar a carta, ou o cara estava ausente naquele período e demora para chegar em casa, ele pode até alegar isso. Então a discussão ela ainda é possível mesmo com a revelia. Beleza. Vamos então para a última parte, vou falar rapidão para depois, né, voltar alguns pontinhos lá atrás. Fase saneadora. Fase saneadora. Então chegamos ao fim da fase postulatória e nós agora vamos tentar entender o que vai acontecer com o processo. Então vamos pegar o caso de que a contestação aconteceu já de fato. A contestação já aconteceu. O que vai acontecer com o processo agora? Bom, vai começar uma fase, que é a saneadora, que ela diz respeito à análise de como o processo está. O juiz ele começa a observar tudo que já foi apresentado e o que ele fará na sequência. Dentro da fase saneadora, então, para haver a análise de como o processo está de fato, a gente vai ver a figura das providências preliminares. O Chacon colocou tudo isso aqui para falar. Até o valor da casa foi aquele caso que eu falei já, né? Que é o caso de ter que mudar o valor da causa, e se o cara não recolher as custas em relação ao novo valor da causa, pode gerar até mesmo emenda inicial, aí se não emendar, pode ser uma questão de indeferimento inicial, né? Pelo 330 parágrafo único, né? Que é aquele caso que a gente viu dos requisitos extrínsecos e intrínsecos da inicial não forem corrigidos dentro do prazo da emenda inicial. Mas, de fato, as providências preliminares são três. São só três. Meio que cada um aqui complementa um trechinho disso aqui. Tanto é que a professora Luísa, vocês vão ter aula com ela, ou já tiveram, ela coloca na linha processual dela apenas esses três. O que que é? Resolução de vícios processuais, o próprio nome já diz o que é de fato, né? Havendo alegações preliminares ou fatos novos, uma oportunidade de apresentação de réplica e tréplica. Então, digamos que na contestação o cara trouxe fato novo. Tá bom. O autor, você pode falar sobre esse fato em réplica, como eu já tinha falado. Vai ter a oportunidade da réplica, com as alegações que o autor falar em relação aos fatos, de uma tréplica. Aí encerra. Aí senão fica infinita a discussão. A tréplica daí é feita pelo réu, nesse caso. E a análise da contestação, a verificação do que o autor e o réu trouxeram de fato.
A análise da contestação, ela vai verificar o que o réu o que o réu pediu, o que o réu falou, o que o réu alegou, o que ele contestou, o que ele não impugnou, o que ele falou que era verdade, o que ele falou que não era. Tudo isso vai ser analisado nas providências preliminares. O Chacon, nos slides dele, eu vou até pegar aqui, tá? Eu não sei se vão conseguir ver, se qualquer coisa eu até mudo a tela. Ele traz aqui, eu tô com outra parte aqui aberta, não sei se dá dando para ver, mas eu vou falando aqui, eu vou falar tudo aqui para vocês entenderem. Não é que seja errado do Chacon, tá? É que vocês conseguem entender o que são as providências preliminares apenas com esses três elementos, tá? Aqui. Faz documentos novos. Oportunizar a manifestação sobre fatos novos documentos apresentados, que a gente fala da réplica da tréplica. Revelia, verificar a regularidade da citação. Vício processual, beleza. Defeitos sanáveis, corrigir defeitos processuais sanáveis dentro do prazo estipulado. Pode, havendo um defeito sanável, também entra na parte do vício processual. Reconvenção de terceiros, intimar o autor para responder a reconvenção e tomar providências relativas à intervenção de terceiros. Aqui é um pouco fora, mas entraria até na parte disso aqui, né? Essa intimação poderia acontecer para o autor se manifestar em réplica, por exemplo. Mas essa intimação, ela acontece quando existe uma alteração pode ser que tenha acontecido uma alteração no polo passivo, né? Continuando, incompetência, caso seja alegado, deverá o juiz providenciar o necessário acerca dessa exceção. A alegação de incompetência, ela tem que vir, nesse caso, na preliminar da contestação, lembra? Na verdade, assim, a gente falou uma das causas que a gente falou foi impedimento de suspeição. Mas isso, na incompetência, também pode ser alegado na contestação, né? Então, é a análise dela. Valor da causa. Quem que vai trazer o novo valor da causa? Onde é que ele vai colocar? Vai ser na contestação, e vai ser o réu que vai trazer. Ó, a causa está errada, vou impugnar o valor da causa. Intervenção de interessados. E aí, esse aqui também seria uma resolução de vício processual, mas é uma questão do seguinte: essa intervenção de interessados diz respeito à questão de, tipo, digamos, tem criança no processo, tem que ter atuação do Ministério Público, tem pessoa com alguma. é, a citação por edital aconteceu, a defensoria tem que assumir. Beleza, vai lá e a defensoria assume o caso. E aí o prazo muda, as sessões do processo mudam. Então, se for para pensar, talvez só isso aqui não entre de fato nisso aqui, mas entra indiretamente. Então, se você lembrar disso aqui, você consegue lembrar de todo o resto. Por fim, e aí eu não sei, tá, gente, se ele deu instrução de julgamento, audiência de conciliação e instrução de julgamento, mas se ele deu, até falo rapidinho o que é, porque é bobeira também. Rapidinho falar. Mas aí a gente vai ver depois. O julgamento conforme o estado do processo é a maneira de encerrar o processo, verificado todas as providências preliminares. Quais são as modalidades de julgamento que podem acontecer nesse momento? Extinção do processo, sem resolução do mérito. Ou com resolução do mérito em caso de autocomposição, decadência ou prescrição. Sem resolução do mérito, vai ser no caso em que provavelmente a parte deixou de falar alguma coisa sobre o processo, que uma coisa que o juízo entendeu que era importante ela trazer, não trouxe dentro do prazo, vai extinguir o processo sem resolução do mérito. Mas a resolução aqui, no caso, ele fala assim: autocomposição, homologação de acordo. Decadência ou prescrição, perdeu-se o direito, perdeu-se o tempo de exercer o direito. Não há mais o direito não pode mais ser exigido. Julgamento antecipado do mérito. E aí, esse aqui é o interessante. Porque esse aqui é o juiz verificar e falar. E isso é comum na prática, tá, gente? Eu olhei o que o autor trouxe, eu olhei o que a contestação trouxe, e eu já sei o resultado que vai ter. Já, tudo que tem aqui é o suficiente para o juiz julgar o processo. E através desse julgamento, pode ser tanto parcialmente procedente, totalmente procedente para o autor, totalmente procedente para o réu, mas ele já verificou tudo que era necessário e já tem um veredito. Se ele não tiver essa confiança, se ele não tiver essa percepção
de que tudo que está ali já pode ser julgado, o juiz ele vai sanear o processo, organizar o processo e ele vai adotar decisões para começar a fase instrutória, a fase de instrução, que é quando vai ter a oportunidade de produção de mais provas. Essas provas que a gente fala são perícia, audiência de instrução de julgamento, onde você vai ouvir depoimento, vai ter o depoimento pessoal se requisitado pela parte contrária, e oitiva de testemunhas. Então, o que a gente entendeu aqui? Ou o processo vai sofrer homologação de acordo, né? Ou vai ter análise do mérito através da decadência ou da prescrição. Pode acontecer o julgamento sem resolução do mérito, e aí, mesma coisa do que a gente falou lá atrás. A extinção ali sem resolução do mérito pode ocasionar, uh, né? Então, beleza. Arquivou o processo sem resolução do mérito. Pode ajuizar nova ação, ressalva de que, se houver decadência ou prescrição do direito, aí não pode. Pode haver o julgamento antecipado do mérito, tem tudo já na contestação e na réplica, e na tréplica, e na petição inicial, que já é o suficiente para o juiz julgar o processo. E se ele entender que ainda falta provas, vai para o saneamento, vai acontecer a organização do processo e vai instaurar a fase instrutória. Belezinha? Então tá bom. Ô, Bia, você tá aí ou não? Tô Bia, aqui, Lívia, Lucas. tá certo. Vocês têm alguma dúvida específica em relação à prova? Eu acho que não. Eu vim aqui mais Não? pela parte das tutelas e você explicou, não foi? Não, calma, você explicou Na aula na passada. Mas eu passada. posso falar de Tá novo se certo. quiser. Quer que eu fale de novo? Você pode falar rapidinho pra mim só da questão da tutela de urgência, da, tipo, da antecipada e da cautelar? Essas duas aí. Tá bom. É, tutela de providência de urgência com caráter antecedente cautelar. É isso que tá falando? Isso. Beleza, vamos lá. Deixa eu pegar aqui nos slides. Só pra gente dar uma olhadinha aqui juntos. Bom, ó. É, que agora para pensar para ficar desse jeito vai ficar um pouco aleatório, mas vai dar certo. Vamos lá. O que é tutela provisória de urgência? A tutela por si só, ela é um pedido preliminar que vai ser analisado no primeiro momento pelo juízo, só que ela tem que ter o efeito de reversibilidade. Como é que você tem a concessão da tutela provisória de urgência? Você tem através do que a gente chama de fumaça do bom direito e do perigo da demora. A fumaça do bom direito é o que a gente chama de probabilidade do direito. Que o autor, e aí pode ser até o réu que pode entrar com tela de urgência, tá? O que a parte alegou é provável de que seja verdade. Mas como ela é uma análise preliminar, ela tem o efeito da reversibilidade. Só que somente isso não basta para a tutela provisória de urgência. Tem que haver também o que a gente chama de perigo da demora. O perigo da demora é quando existe a possibilidade da perca do direito, e aí a gente remete ao princípio da efetividade lá atrás, no começo né, das aulas, que aí está nesse trecho aqui, ó, esse princípio aqui, do artigo 4 do CPC, que a ideia do processo civil é de que haja a entrega do direito, a análise correta e a entrega correta do que a parte tem como direito. Nesse sentido, e aí a gente coloca aqui o réu, porque a análise da tutela estava sendo feita em relação ao autor. Mas a parte que não apresentar a impugnação para a tutela provisória de urgência, o efeito que ela irá sofrer é simples. Vai ser concedida a tutela, o réu, não contestando, surtindo todos os efeitos, a não ser que ele ataque a tutela por uma ação autônoma, naquele processo haverá extinção e será concedida a tutela provisória
para a parte, certo? E em relação à classificação da tutela, a tutela ela pode ser antecipada, como você bem falou, ou ela pode ser cautelar. Antecipada. Então, com base na probabilidade do direito, que é o que eu falei, a fumaça do bom direito, e na urgência, que é o perigo da demora, o benefício ele é adiantado para o início do processo. Antigamente, você tinha ação que era apenas de tutela. Tu- Ação de tutela é, provisória, de urgência antecipada. E aí você só tinha análise disso. O CPC de 2015 trouxe uma mudança em relação a isso. A mudança que se tem é, você pode entrar com uma ação X e pedir a tutela provisória de urgência em matéria preliminar na petição inicial. Então, isso, nesse caso, a gente vai chamar de tutela provisória antecipada de urgência. Pode mudar ali, né? Porque a classificação ali, mas sem colocar o nome completinho, que seria o mais correto. Na prática, o pessoal coloca tutela de urgência e tá bom demais. Porque isso aí é só uma especificação que até o próprio juiz vai bater o olho e vai falar assim, se está em matéria preliminar na petição inicial, é tutela antecipada, é tutela provisória antecipada de urgência. Pode haver uma tutela cautelar, então é o caso em que o direito já foi reivindigado. Então, esse tipo de tutela cautelar ele é muito comum em cumprimento de sentença. Quando tem cumprimento de sentença, muitas vezes, então vamos pegar um exemplo prático. Desconsideração da personalidade jurídica. Você pode, em ideia de tutela cautelar, você fazer esse pedido para que o cumprimento de sentença já atinja os sócios, por exemplo. O direito já foi analisado, já foi julgado lá atrás, e você, visando o cumprimento provisório da sentença, você pode pedir isso. Qual é a ideia nesse caso tutela cautelar? Além da proteção do direito reivindicado, é evitar o perecimento ou a impossibilidade de realização futura. Você percebe como o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ele é muito cabível nesse caso? Por quê? Você, qual que é a ideia, qual que são as possibilidades de haver desconsideração da PJ? Você tem que alegar que, por exemplo, um exemplo típico, né, que é um dos incisos que traz dentro da, da desconsideração da PJ. Você vê que os bens dos sócios, os bens da empresa estão indo para o nome dos sócios. Então, um dinheiro tá sendo, o dinheiro que é da empresa está sendo colocado para os sócios. Isso para você visar a proteção do seu direito que já foi reivindicado, você pode entrar com a tutela, pedindo a desconsideração da personalidade jurídica, para já atingir o patrimônio dos sócios. E a gente sabe muito bem que isso em fraude no processo no direito empresarial está direto. Quando acontece quando você percebe que os bens da empresa estão indo diretamente para os sócios, você vai ver que o sócio já coloca até o nome para outra pessoa. Aí lascou de vez. Porque aí você vai ter que ver como é que aconteceu essa fraude e tal. E para evitar tudo isso, se você já percebeu que está acontecendo algumas mudanças suspeitas na empresa, você já pode alegar isso na tutela cautelar e você já vai reivindicar o direito. Em ambos os casos, a ideia é evitar o prejuízo que a demora processual poderia causar a ambas ao direito das partes. Ficou claro, Bia? Sim, ajudou. É mesmo? Então, Sim, beleza. Para a prova de amanhã, tá? A Júlia, ela pediu a prova para mim, eu não achei a prova, tá? Mas eu fui perguntar para algumas pessoas ali, né? Pro Estevão, pro Carlos, pra Ana, se eles lembravam. E eu comecei a lembrar também uma questão que caiu na nossa prova, falava em relação ao indeferimento inicial. caiu Estude na o da artigo noite também. caiu na noite A gente também? recebeu algumas dicas da noite.
Então, eu acho que o Chacon vai cobrar isso mais uma vez. E eu falei isso na aula passada, mas eu reforço aqui. É importante diferenciar quando existe a inépcia da inicial e quando vai acontecer o artigo 324, se não me engano, 321. Porque o que é o 321? É o artigo que fala em relação à emenda inicial, quando ela não é corrigida, certo? E a ausência da correção da inicial gera o indeferimento da inicial. Isso Hum. pode ser confundido com a inépcia da inicial. Por quê? O que é a inépcia da inicial? Você percebe que tudo fala sobre pedidos? Pode ser que, e isso na prática acontece, que o juiz ele vê que o pedido ele está indeterminado. O pedido ele não está legal em relação ao que foi apontado em termos de narrativa do processo. Só que muitos juízes tomam a decisão de, mesmo tendo esse artigo falando sobre a inépcia inicial, apresentar a possibilidade do autor corrigir a inicial emendando ela. Uma possibilidade de retratação em relação a esse artigo. Se acontecer isso no processo, e aí não, aí a parte não emenda mesmo assim a inicial, vai cair no 3-2-1. Então, perceba que o correto seria inépcia inicial de fato. Só que Uhum. o 3-2-1 também cabe nessa ideia. Porque, emendou a inicial, beleza. O que aconteceu? Não foi analisado o requisito extrínseco e intrínseco da petição inicial. Logo, o 321 também cabe. Então, as duas hipóteses estão corretas. Para uma resposta completa na sua prova, coloque essa diferença de pedidos, que já poderia ser extinta pela inépcia. E, se for o caso de emendar, 3-2-1. Deferimento da inicial pelo artigo 321, pela questão disso aqui. Não corrigiu o que foi pedido na emenda inicial. Isso é uma questão importante. E se eu não me engano também na prova que eu tive, que é uma questão de tutela, tutela vai cair, tá? Tutela provisória de urgência vai cair, vocês vão ter que diferenciar da decidente da cautelar. A pergunta da Bia é muito boa, porque isso vai cair. É batata isso aí, porque isso aí da tutela é mais importante que tem. Tutela de evidência, na prática, não nem existe. Poderia tirar do CPC que não mudaria nada. Agora, uma outra coisa também que eu tava vendo, aditamentos acho difícil cair também, mas enfim, deixa eu ver aqui. Mudar de estação também pode jogar fora, também deve cair uma questão só na parte de é, questões alternativas lá, né? Mas também, cara, o que que eu tinha visto aqui que ia mudar o mundo? Requisitos extrínsecos, beleza, tal. Ah, é. Ah, quando o processo ele é julgado extinto pela questão de deferimento inicial pelo artigo 427, você vai poder ajuizar a novação. Mas tem que ser ressalvado que, se houver prescrição ou decadência, aí não pode. Por que eu digo isso? Na minha prova, isso me marcou. Eu lembrei disso depois. Eu não coloquei que, beleza, vai extinguir o processo pelo 427 e ponto. Coloquei só isso. Então, o que vai acontecer no processo tal em relação à indeferimento inicial? Ele vai ser extinto pelo artigo 427 e vai ser uma sentença de julgamento sem resolução do mérito. Coloquei só isso. O Chacon descontou ponto meu porque eu não coloquei a questão do ajuizamento da inovação ressalvada a posição em decadência. Por quê? Porque eu não coloquei esse trecho final. Ajuizamento da inovação vai acontecer, eu até coloquei na prova ali. Só que a pressão em decadência pode ser a qualquer momento do processo. Então, não é uma questão específica do que era o indeferimento inicial. Só que depois eu fui pesquisar, o artigo 427, ele deixa claro essa questão da pressão em decadência. Então, o Chacon ele corrigiu conforme estava
o Código de Processo Civil. E no Código de Processo Civil tem lá a observação. Vai poder ajuizar a inovação, salvo analisada a prescrição e a decadência. Cara, eu fiquei muito irritado. Eu só não pedi pra rever porque ele tem que fazer, tem que mandar e-mail pro homem lá, e aí também eu tive preguiça, minha nota foi boa, beleza, né? Então segue a vida. Mas tenham cuidado, são pegadinhas que ele pode trazer. Eu acho que a prova de amanhã vai ter uma questão sobre indeferimento por inépcia, tá? Se eu tivesse que chutar. A análise em relação aos pedidos, ela pode ser um pouco conflituosa. Então acho que ele pode cobrar isso amanhã. Beleza? Tem mais alguma Beleza. dúvida, gente? Mais alguma dúvida? Nada mais? Não, acho que não. Pelo menos não da minha parte. Da Lívia, alguma coisa? Ou tá suave? Não, não, tá tranquilo também. Então, beleza. Então, gente, qualquer coisa, gritem, mandem. Vocês têm meu contato, acho que da. A Bia tem meu contato que ela manda direto coisa pra mim, né? Mas aí, é, em relação a qualquer dúvida que surgir, pode mandar mensagem. Boa prova para vocês. Também tem que estudar para a prova de amanhã. Não é sobre processo civil, então eu já estou triste, né? É sobre processo penal. Então, é bem diferente, aliás, do que eu tô vendo aqui com vocês. Mas Esse podem documento falar, você vai viu? disponibilizar pra gente? Posso sim. Eu acho que até já tivesse disponibilizado, mas se eu não disponibilizei ainda, eu vou passar para vocês então. Tá É um bom, pouco então, menor, né, em obrigada. relação ao do Xaxá, né? Ah, sim, o do Chacon é 260. É, eu tô acompanhando aqui, tô junto com a Lia. Então, beleza, gente. Obrigado pela presença, viu? Tamo junto. Boa prova, viu? Obrigada, Lucas. Boa noite. Até amanhã. Até. E Tchau, boa prova tchau. pra você também. Obrigado.